Olá, queridos estudantes da disciplina Hermenêutica Bíblica. Estamos aqui para mais uma aula, para a apresentação de mais um conteúdo importante dessa disciplina. Eu queria encorajá-los ao dizer para vocês que nós estamos mais próximos da conclusão dessa matéria. Essa é a nossa última semana de conteúdo propriamente dito, não é? Com a graça de Deus, meus irmãos, na próxima semana nós teremos a nossa verificação de aprendizagem integradora. Então, eu já quero que vocês fiquem atentos a essa data. Vai ser uma avaliação muito importante, assim como foi também a nossa primeira avaliação. E a partir da próxima semana, então, essa avaliação, a partir do dia 12, ela vai estar disponível para vocês. E a ideia é nós podermos avaliar tudo aquilo que foi visto nessa segunda parte, né? Todo o conteúdo que foi visto depois da primeira verificação de aprendizagem integradora. Então, vocês fiquem atentos aí, não é, aos conteúdos que nós estudamos na segunda parte da matéria. Vocês já podem revisar esses conteúdos, rever esses conteúdos e também já ir se preparando para a realização dessa segunda verificação. Antes disso, nós temos uma semana muito importante que vai ser essa. Nós vamos tratar sobre, ainda, né, gêneros literários, a parte 2. Na semana passada, nós tratamos sobre a parte 1 dos gêneros literários, em que tratamos sobre a narrativa bíblica. Nós vimos que boa parte da Bíblia, não é, foi escrita em forma narrativa, e estudamos especificamente as narrativas do Antigo Testamento. Também nós falamos brevemente sobre a poesia, deixamos ali uma leitura opcional sobre os Salmos, né, que é a poesia hebraica. Vimos algumas características desse gênero, a riqueza, a teologia, meus irmãos, que pode ser extraída da literatura poética da Bíblia. Hoje, então, nós vamos ver o gênero carta ou epístola, né? Boa parte, ou uma parte considerável do Novo Testamento foi escrita dessa forma. Você tem, por exemplo, o apóstolo Paulo, que escreveu cerca de 13 cartas no Novo Testamento, além de outras epístolas também, como Hebreus, a epístola de Tiago, enfim. Então, nós vamos estudar um pouquinho sobre essa epístola, a carta. E também iremos falar, para praticamente concluir, né, fechar o conteúdo dessa matéria, sobre a aplicação da palavra de Deus, a importância da aplicação da palavra de Deus, ou seja, uma boa hermenêutica, meus irmãos, ela me leva não somente a compreender e a interpretar o texto, mas também aplicar esse texto de forma apropriada para a minha vida, para os dias atuais, ok? Então, feitas essas considerações iniciais, eu quero compartilhar aqui a minha tela com vocês. Muito bem, a tela aqui foi compartilhada, ok? Vamos expandir mais aqui, ok, joia. Então, vamos lá. Gêneros literários, parte 2, como nós já vimos. Antes de entrar propriamente, né, fazer algumas breves considerações sobre carta e também a importância da aplicação. Eu não quero, nessa aula, ser muito delongado na explicação do conteúdo, porque vocês vão fazer leituras que vão ajudar vocês a aprofundar, a ampliar o conhecimento. Então, eu quero fazer apenas, ou dar algumas orientações da semana, quanto principalmente as leituras que vocês farão, que serão leituras esclarecedoras no que diz respeito ao estudo do tema. Então, nessa semana, vocês vão fazer, de forma obrigatória, pelo menos 2 leituras. No entanto, de forma geral, nós temos 3 leituras, só que uma a leitura 2, é uma leitura opcional. Se você quiser aprofundar mais um pouco do assunto, você faz. Ou você pode selecionar, talvez, para fazê-la em um outro momento. A leitura 1 que vocês farão, né, é a leitura desse livro, Entendes o que Leis. Eu já recomendei que vocês pudessem adquirir essa obra. É uma obra que é referência para os estudos de interpretação das Escrituras, né?
Os autores Gordon Fee e Douglas Stuart escrevem assim de maneira profunda, mas também numa linguagem simples e acessível ao estudante de hermenêutica bíblica. Então, vocês irão fazer a leitura do capítulo que trata sobre epístolas, aprendendo a pensar contextualmente, ok? Essa leitura vai ser obrigatória. E nessa leitura, basicamente, vocês vão ver isso aqui, nesse capítulo. A natureza das epístolas, ou seja, o que são epístolas. Então, os autores vão definir, vão mostrar para nós o que é esse gênero bíblico chamado epístola ou carta, ok? Também, itens que são importantes ao estudar uma carta é o contexto histórico, ou seja, qual é o contexto, qual é a situação, quais são os bastidores, né, em que as cartas foram escritas. Mas também o contexto literário, em que vocês vão tratar de questões propriamente que dizem respeito à carta, né, a divisão da carta, os parágrafos, a mensagem da carta, né, propósito da carta, enfim, os assuntos que a carta trata, né? Então, contexto literário. E também os autores vão falar sobre passagens problemáticas. Embora provavelmente o gênero textual ou o gênero bíblico, né, carta, seja o que talvez nós estejamos mais familiarizados e aparentemente seja o gênero mais simples de compreender e de interpretar, há algumas passagens, né? Há algumas porções em algumas cartas que são difíceis de compreender e difíceis de interpretar, e os autores vão trabalhar essas questões, ok? A leitura 2, como eu falei, é uma leitura opcional, em que vocês vão ler o capítulo subsequente, não é, desse mesmo livro, sobre questões hermenêuticas ligadas ao gênero carta. Então, eu recomendo que você possa ler, embora talvez os 2 capítulos fiquem um pouco extensos, mas vale a pena esse investimento no seu conhecimento sobre o gênero. Caso não, você pode selecionar também para um outro momento. E a leitura 3, que também é obrigatória. Então, prestem bem atenção. Para essa semana, vocês têm 2 leituras obrigatórias, a leitura 1 e a leitura 3. A leitura 2 é opcional, fica aí a seu critério, ok? A leitura 3, nós vamos tratar sobre a aplicação da palavra de Deus. E eu vou compartilhar com vocês um material do pastor, do professor Daniel, que é um dos professores do nosso seminário, e que elaborou um material em PowerPoint, que foi transformado em PDF, sobre a importância, a necessidade da aplicação e como fazer de forma prática a aplicação da palavra de Deus. É uma leitura que não é tão extensa, não é? Mas uma leitura muito importante, meus irmãos, ok? Então, essas são as leituras que vocês têm para essa semana. E aí, vocês vão ter uma atividade em que vocês vão ler a carta de Judas e responder algumas questões para colocar em prática aquilo que vocês viram, não é, sobre o gênero carta, tá certo? E, por fim, fazer uma declaração de leitura, além também de uma reflexão, né, de uma devocional que geralmente nós fazemos, ok? Espero que seja uma semana muito produtiva. Eu quero brevemente fazer considerações gerais sobre o gênero carta. Como eu disse, eu não quero me delongar, porque vocês já vão ter uma leitura sobre esse gênero, e uma leitura muito boa, muito produtiva. As epístolas ou cartas, de um modo geral, você pode se referir a esses livros ou gêneros do Novo Testamento como epístolas ou cartas. Alguns fazem diferenciação. Provavelmente vocês vão ver isso na leitura, ok? Mas você pode se referir à epístola de Paulo aos Coríntios, ou a epístola ou a carta de Paulo aos Romanos, ou a epístola de Paulo aos Romanos, e por aí vai, ok? As epístolas ou cartas eram um método ou uma maneira, uma forma muito comum de comunicação formal e à distância no mundo greco-romano antigo. Essa pequena frase me chama a atenção em algumas coisas. Primeiro, a carta ser um método de comunicação, um método de você trocar informações, de trocar ideias com o seu leitor, porque a carta pressupõe um autor e também um leitor, ou
hoje, como modernamente chamamos, né, um remetente, aquele que escreve, e um destinatário, aquele que vai receber a carta. E outra coisa também, né, a carta era uma forma de comunicação comum e também à distância, isto é, muitas vezes quando o escritor não podia ou não estava naquela cidade ou naquela igreja, ele lançava a mão desse método de comunicação chamado carta ou epístola para pastorear as pessoas, para escrever, confrontá-las, instruí-las biblicamente, tratar de alguma questão. Então, isso me chamou muito a atenção. Poderíamos até, de certa forma, né, abrindo um parêntese, afirmar que foi aqui que talvez começou a educação à distância. A educação à distância não é algo meramente dos dias de hoje, ok? Mas a educação à distância é algo do mundo antigo, podemos assim dizer, ok? Então, é algo dessa época aí. Então, é aí que começa, né? O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, e por aí vai, ok? Antes disso, eu queria ler aqui uma frase do escritor Helder Cardim sobre isso, né? O seu livro, acho que eu já apresentei esse material, sobre hermenêutica, né? Da Edições Vida Nova, em que ele diz assim: as epístolas eram um recurso muito utilizado na antiguidade, como já falamos, pois, devido à distância entre as cidades, a precariedade de meios de comunicação, nessa época não havia a tecnologia que temos no meio de comunicação de mandar um e-mail, um WhatsApp, ou as redes sociais e coisas do tipo, né? Os correios modernos que temos, né? Enfim. E a inviabilidade da presença física do emissário entre os destinatários, elas eram o meio mais eficiente de instrução à distância. Além disso, de certo modo, elas tornavam possível uma aproximação entre as partes envolvidas, proporcionando, inclusive, um tratamento mais específico sobre temas que talvez, em persona, ou seja, pessoalmente, né, se tornassem muito complexos ou até mesmo extensos demais para ser discutidos. Então, o professor Helder Cardim traz uma contribuição brilhante para essa questão da necessidade e da importância das cartas. Ainda usando esse material dele, ele fala, né, em resumo, que as epístolas do Novo Testamento, elas deram duas contribuições para nós. A primeira contribuição, elas exerceram um importante papel na preservação das Escrituras. Meus irmãos, isso aqui é fantástico e merece um destaque da nossa parte. Deus, por meio dos autores bíblicos, se utilizou de um gênero comum na época, principalmente no primeiro século, né, para não só escrever e comunicar a sua palavra, mas para preservar as escrituras. De certa forma, né, graças às cartas do Novo Testamento, que nós temos a palavra de Deus registrada e preservada para nós hoje. Especialmente, como diz o Helder, em momentos em que o texto bíblico e o cristianismo foram alvos de grande perseguição. Então, ali, principalmente no primeiro século da era cristã, deu-se uma grande perseguição por parte do império, principalmente o Império Romano, né? De perseguição, de crueldade e aversão ao cristianismo. Perdão. E as cartas foram esses recursos para preservar a palavra de Deus, para deixá-las para a posteridade, né? Para nós hoje, momentos difíceis que o cristianismo viveu, momentos de grande perseguição para aqueles ou contra aqueles que professavam a fé em Cristo. Então, essa contribuição de preservar as escrituras em documentos escritos, isto é, as cartas. Uma outra contribuição, as cartas tornaram possível que o evangelho se expandisse até regiões mais distantes e hostis ao cristianismo. Além das cartas serem um meio de preservar o texto bíblico, também as cartas eram um meio de expandir a propagação do evangelho por meio do Império Romano, das províncias romanas, regiões muito distantes que talvez o autor não poderia chegar lá, mas seus escritos chegaram até lá. O povo de Deus teve acesso, né, a esses escritos,
regiões difíceis, mas que a palavra de Deus chegou até lá. Provavelmente as cartas eram o meio mais tecnológico da época de comunicação para que a palavra de Deus chegasse, fosse expandida, né? Isso me chama a atenção se fôssemos fazer uma relação com os dias de hoje, né? A tecnologia, os recursos tecnológicos. Por exemplo, eu estou dando essa aula a vocês por meio de um recurso tecnológico, gravando, usando a internet, usando slides. E na época, o principal, ou um dos principais meios de tecnologia eram as cartas. Nós podemos usar, meus irmãos, esses recursos para expandir o reino de Deus, para propagar o evangelho. Ok? Bem, agora eu queria, para encerrar essa aula, falar sobre a segunda parte, né? A aplicação da palavra de Deus. E esse texto de Tiago, inclusive vocês vão fazer a devocional de vocês nesse versículo e em outros desse capítulo 1 de Tiago aí, em que a palavra de Deus diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Eu não vou aprofundar muito nesse versículo, porque vocês já vão fazer uma reflexão, uma devocional nele, mas uma coisa que me chama a atenção é que nesse texto de Tiago e em alguns outros, é que a própria palavra de Deus fala, testemunha da importância da aplicação diária, pessoal e prática das Escrituras na vida do ser humano. Não é algo que nós levamos, né, para a Bíblia, mas é uma ideia que extraímos da Bíblia. A Bíblia foi escrita com esse propósito, para ser aplicada, para ser praticada. Vários outros textos da Bíblia mostram isso. Por exemplo, Josué, capítulo 1, versículo 8. Me permitam aqui ler esse texto sagrado. Josué 1:8. Diz assim a palavra de Deus. Deus falando a Josué: não cesses de falar deste livro da lei, isso é uma referência à palavra de Deus. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Olha só, meditar na palavra é ler a palavra, pensar na palavra, refletir sobre a palavra, de dia e de noite. Mostra a constância, né? E de fazer tudo segundo quanto nele está escrito, ou seja, de praticar a palavra. Podemos ver aqui o próprio Salmo 1, verso 2 também, né? Em que o salmista diz que o prazer do justo, do piedoso, está na lei do Senhor, na palavra de Deus, e na sua lei medita dia e noite. Jesus também falou sobre isso, né? No fim do Sermão do Monte, ele diferencia o tolo do sábio. O tolo é aquele que ouve a palavra, mas não pratica. Ele constrói a sua casa na areia. Já o sábio, ele ouve a palavra, ele aplica a palavra. Isso é, ele constrói a sua casa sobre a rocha. Então, a Bíblia fala, podemos dizer assim, exaustivamente sobre a importância e necessidade da aplicação das verdades ao coração do crente, do fiel. A aplicação é o processo de relacionar as verdades da Bíblia à nossa vida, visando a transformação. Então, o que é aplicar a Bíblia? É relacionar o princípio bíblico à sua vida. Com que objetivo? Com o objetivo de transformação. E nós sabemos que o padrão de transformação da Bíblia é Cristo Jesus. É com ele que nós devemos nos parecer dia a dia. Praticar na vida cristã diária o que foi estudado. Isso é aplicar a palavra de Deus. É você praticar, colocar em prática o evangelho no seu dia a dia. O processo de interpretação das Escrituras, por melhor que seja, não estará completo se não conduzir o ouvinte, ou o leitor, ou o estudioso, à compreensão e identificação dos princípios bíblicos que devem ser praticados pelo povo de Deus. Ou seja, você estudar a Bíblia, interpretar a Bíblia, por melhor que seja a sua interpretação das Escrituras, sem conduzir as pessoas a uma aplicação prática, não adianta muita coisa, né? Parte do trabalho da hermenêutica é determinar o correto uso da Bíblia na teologia e na vida pessoal. Meus queridos irmãos e estudantes dessa disciplina, isso é uma coisa que me chama muito a atenção em hermenêutica, porque hermenêutica não só trata dos princípios de interpretação, dos métodos de interpretação, mas a hermenêutica também trata sobre a aplicação da verdade da palavra ao coração do cristão.
a alma dele, a aplicação dessas verdades para o hoje da fé cristã, a responder aos dilemas e às questões da atualidade. Então, a hermenêutica também está preocupado. Nós podemos dizer, de certa forma, que a tarefa da hermenêutica estará incompleta se apenas você interpretar o texto. Isso é parte da tarefa da hermenêutica. Mas a tarefa da hermenêutica estará completa quando o texto bíblico é estudado à luz do seu contexto, é interpretado corretamente e aplicado ao coração das pessoas. Então, a hermenêutica não se satisfaz, não se dá por vencida ou por satisfeita, vamos assim dizer, apenas interpretando o texto. Isso é muito importante. Mas a hermenêutica se dá por satisfeita quando aquela verdade é trazida para a vida pessoal, para a vida prática do ouvinte, para que haja edificação e Deus seja glorificado e seu povo possa ser transformado à imagem de Jesus. Uma aplicação adequada só poderá ser feita depois de você ter interpretado corretamente a passagem. Podemos dizer que a interpretação depende, podemos dizer que a aplicação depende estreitamente da interpretação. A interpretação vem do texto. A aplicação não vem da cabeça do pregador, do intérprete ou do leitor. Ela vem do texto também. São verdades ou implicações que estão lá no texto e que são trazidas para a nossa realidade hoje, ok? Isso é importante. Ao aplicar, a aplicação deve ser sempre o alvo de todo estudo bíblico. Esse é o alvo final do estudo bíblico, independentemente das circunstâncias em que tal estudo aconteça. Nós somos, de maneira geral, muito tentados, às vezes na pregação, no estudo bíblico, preparando uma aula de escola bíblica, um estudo para um pequeno grupo, a, de fato, sermos muito bons no estudo, né? Na exegese, conhecer as palavras, o vocabulário, o contexto. Isso é importante, eu não quero que vocês negligenciem isso. Mas o fato é que nós não gastamos tempo devido com a aplicação. Como é que essa verdade pode responder às perguntas de hoje, aos dilemas? Como é que ela pode aquietar os corações? Como é que ela pode ser vivida pelo o irmão que trabalha na padaria, no comércio, o irmão que está ali na praça, o irmão que é um patrão, os ministros do evangelho, as crianças, os jovens, os adultos, os casados, os solteiros? Como é que a Bíblia pode ser vivida nesses diferentes contextos? A aplicação é o momento em que Deus, olha só, Deus, o Senhor da história e o Senhor da palavra, por meio das escrituras sagradas, sonda nossas mentes, corações, motivações e ações, a fim de que, como diz o salmista, por meio de uma vida avaliada e vivida de acordo com a palavra de Deus, nossos caminhos e condutas sejam mantidos puros. Certo filósofo disse, em uma ocasião, uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Biblicamente falando, nós podemos dizer que uma vida que não é vivida com base na palavra não vale a pena ser vivida. Uma vida que não é examinada à luz da palavra, à luz do evangelho, não vale a pena ser vivida, meus irmãos. Então, a aplicação é esse momento em que as escrituras nos sondam. Na interpretação, podemos dizer, nós sondamos. Nós fazemos perguntas ao texto bíblico. Na aplicação, o texto bíblico nos faz perguntas, nos fornece respostas. É o momento em que a Bíblia avalia as nossas intenções. Até esse ponto da hermenêutica, estudamos a Bíblia, reforçando, né, mais uma vez, o pastor Helder Cardim, mas, a partir de agora, é a oportunidade de a Bíblia nos estudar. Muitas vezes nós somos muito bons em estudar a Bíblia, mas não somos em permitir que a Bíblia nos estude. Então, é o momento da aplicação, é a oportunidade em que a Bíblia vai examinar o nosso coração. Eu quero aqui apresentar frases de alguns autores. Hendricks, em um livro, né, sobre essa área de estudo bíblicos, né, ele diz assim, cada vez que você observa e interpreta a Bíblia, lembrando de Mebe aí, né, mas não aplica,
Você faz um aborto das Escrituras em termos do seu propósito. Eu demorei a entender isso. Por que que ele diz que quando nós observamos e interpretamos a Bíblia, mas não aplicamos, nós fazemos um aborto das Escrituras em termos de seu propósito? Ora, o que é um aborto? É o término, né? É você tirar uma vida. É não deixar com que a vida dê continuidade, né? E qual é o propósito das Escrituras? Mudar a nossa vida. Em outras palavras, o que é que esse autor está dizendo? Ele está dizendo que quando eu estudo a Bíblia, mas não aplico a Bíblia, não brota vida desse estudo. É um estudo árido, seco, apenas intelectual, né? Apenas para satisfazer minha curiosidade, não transformar minha vida. Deu para entender? Então, essa é a ideia. Mas quando eu... Porque esse é o propósito da Bíblia. Eu acho que ele vai dizer aqui, né? Ó, um outro autor diz assim: o propósito primário da Bíblia é mudar nossas vidas, não aumentar nosso conhecimento. Então, por que, quando eu não aplico a Bíblia, é um aborto em termos do propósito da Bíblia? Porque eu não vivencio o propósito primário da Bíblia. Deu para entender? Mas quando eu vivencio esse propósito primário da Bíblia, eu observo e interpreto, é um estudo bíblico produtivo para a glória de Deus. A pregação não é meramente a proclamação da verdade, mas a verdade aplicada. É importante isso, né? A exposição, a homilética, a pregação, ela não é apenas a proclamação da verdade, mas é a aplicação da verdade à vida. E aí eu quero terminar essa aula com a frase do Walter Henriksen, que diz assim: através dos séculos, a aplicação da palavra de Deus se expressa constantemente como a maior necessidade do cristianismo. Mesmo nos tempos bíblicos, Deus repetidamente repreendia seu povo por deixar de fazer a aplicação de suas verdades. Nós podemos dizer, de certa forma, meus irmãos, que a maior necessidade da igreja é a aplicação correta da palavra de Deus. A maior necessidade da sua vida é levar a sério a palavra de Deus, é aplicar adequadamente a palavra de Deus à sua vida. E essa frase, ela me impactou bastante, é uma frase muito interessante. Essa é a maior necessidade, não é de um novo método, não é de uma nova estratégia, a maior necessidade da igreja é a aplicação da palavra, é viver a palavra, é ser impactado pela palavra. Que vocês possam ser, essa semana, impactados pela palavra, estudando a carta, mas visando aplicar a verdade da carta à vida de vocês, para que haja transformação e Deus seja exaltado. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.